Os amados, todos os queridos que estão conosco em mais uma transmissão devocional. Eu sou o pastor Wagner de Barros, como você já sabe, temos um encontro marcado aqui todos os dias às 20 horas, para trazer até os nossos lares, as nossas casas, algo da palavra de Deus. Com certeza, nesse momento de isolamento, nesse momento de pandemia, nós precisamos muito da palavra do Senhor, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Já estamos no dia 20 de julho do ano de 2020 e estamos aqui mais uma vez com esse encontro marcado. Eu espero que o devocional de hoje e essa nova série que estamos começando, eu espero que possa de uma maneira especial abençoar o seu coração. Nós estamos, a partir de hoje, começando uma nova série de estudos devocionais. E hoje à noite nós vamos começar, durante toda a semana, vamos falar sobre o tema Os Milagres de Deus no Velho Testamento. Os milagres do Senhor. É incrível, né? Realmente, observando a palavra de Deus, nós vemos dezenas e dezenas de milagres. E fica até difícil escolher qual trazer, sobre qual falar. Mas nós oramos, pedimos direção do Senhor, Deus nos impressiona com uma porção bíblica, uma porção da palavra, e assim a gente chega aqui para transmitir a você. Eu agradeço você que tem compartilhado as nossas transmissões. Isso com certeza é muito importante, justamente porque assim nós podemos multiplicar o alcance e o número de pessoas, o número de lares, o número de casas que serão influenciados, impactados ou pelo menos receberão, uma oportunidade, seja ao vivo através da live ou depois mesmo através daquilo que fica gravado na nossa página ou na sua própria página compartilhada. Então, faça isso. Com certeza é uma ação que pode trazer muitos frutos para a honra e a glória de Deus. Muito bem, hoje, dia 20 de julho do ano de 2020, estamos aqui para mais um devocional. Qual será, ainda antes da oração, hein? Você tem a chance aí de dar um chute, certo? Tentar acertar. E qual será o milagre do Velho Testamento que vamos falar hoje à noite? Por falar em você, que vai tentar acertar qual é o milagre, muito obrigado pelo seu boa noite, muito obrigado por sua palavra de carinho aqui sempre, expressões de gratidão, de consideração, muito obrigado, que realmente seria do ministério sem aqueles que nos apoiam tanto, Que Deus abençoe a sua vida. Vamos agora orar e pedir a bênção de Deus. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Derrame agora a sua bênção sobre a palavra que será ministrada. Por favor, Senhor, perdoe os meus pecados, que eu possa ser um instrumento do Senhor, transmitindo a palavra do Senhor. Fale aos corações e em seu nome eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, vamos então ao texto bíblico. Qual será o milagre do Velho Testamento que nós vamos falar hoje? Você tentou acertar aí, pelo menos na sua cabeça, imaginou alguns dos milagres? Êxodo capítulo 14, versículo 15, diz a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E o versículo 16: e tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Hoje à noite nós vamos falar sobre este tema. Hoje nós vamos falar sobre as horas de um milagre. É claro que você percebeu pela leitura do texto bíblico que nós vamos falar sobre justamente isso, que a dona Érica colocou ali. Nós vamos falar sobre o povo de Israel passando pelo Mar Vermelho. O povo de Israel, liberto do Egito, agora na sua peregrinação, caminhando até a terra prometida, conforme Deus prometeu, e realmente tudo se cumpriu. Agora o povo de Israel ele se depara ali com o mar na sua frente e o exército egípcio atrás.
É um texto bíblico rico de ensinamentos. Com certeza você já ouviu muitas mensagens sobre esta passagem bíblica. Mas antes de falar sobre ela e introduzirmos para entrarmos nos pontos do nosso devocional, antes de tudo nós precisamos, já que nós vamos falar tanto sobre milagres, 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 nós precisamos definir, afinal, o que realmente é um milagre. Na Bíblia, como eu disse, existem dezenas de milagres, tanto no Velho Testamento, que serão aqueles que nós vamos aprender, como no Novo Testamento, né? Alguns realizados pelo Senhor Jesus Cristo, também dezenas de milagres realizados pelo Senhor Jesus, e até mesmo depois, assim, pelos apóstolos do Senhor. Poderes esse que o próprio Cristo confiou a eles para que eles pudessem continuar a mensagem evangelística. Muito bem, o que realmente, afinal, é um milagre? O milagre ele é um acontecimento inexplicável pelas leis naturais. Poderíamos dizer, então, que um milagre ele é um ato sobrenatural. Então, a Bíblia, é gostoso de ler a Bíblia, né? Porque a Bíblia ela é um livro assim formidável, é um livro que em cada página, de repente, você encontra e você vê uma coisa que chama a sua atenção. E você vê e percebe assim, é só Deus que pode fazer isso. Não existe outra explicação. Os milagres foram realizados por Deus para que os propósitos de Deus fossem cumpridos e também para chamar a atenção do homem para realmente o próprio Deus e a sua obra de salvação, realizada através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, os milagres precisam ser observados com muito carinho. Eles, na Bíblia, eles realmente são muito relevantes, certo? E o Senhor Deus, ele com certeza nos ensina muito em sua palavra sobre cada milagre que nós podemos ver. Hoje à noite, então, nós vamos falar sobre a abertura do mar e o povo de Israel passando ali. O texto bíblico que nós lemos, Deus está falando com Moisés. E ele diz, né, para que Moisés, com a sua vara, ele toque no mar e ele diga ao povo que marche e atravesse o mar. Que é, afinal, o que é que nós podemos aprender com essa passagem fantástica da palavra de Deus? Essa noite, então, nós vamos falar sobre as horas de um milagre. E o nosso simples devocional vai apresentar 3 momentos. 3 horas que são apresentadas aqui. Em primeiro lugar, nós vemos a hora de agir. Êxodo capítulo 14, versículo 15, como foi lido, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Em primeiro lugar, então, nós vemos que diante daquele milagre operado por Deus, nós vemos então que realmente o povo, as pessoas e até mesmo o servo do Senhor, Moisés, eles também tiveram uma participação importante. Eles precisaram agir. Você percebe que o Senhor Deus, apesar de ser poderoso para fazer tudo e toda e qualquer coisa, ele sempre deixa-nos ter uma participação, assim, para que possamos exercitar a fé, para que possamos, assim, exercer ali uma parceria, vamos dizer assim, numa obra tão fantástica que não é nossa, é de Deus, mas que a gente pode, assim, não vou falar ajudar, né? Porque isso talvez seja prepotência, mas participar, experimentar. Deus poderia pegar aquele povo e num abrir e piscar de olhos, num estalar de dedos, colocar eles do outro lado do mar. Deus poderia fazer isso. No entanto, Deus queria algumas coisas aqui. Perceba que, em primeiro lugar, aqui nesse ponto, Deus disse assim, Moisés, por que você clama a mim? Por que você está clamando a mim? A impressão que dá é que, principalmente diante de tantas e tantos milagres, principalmente através das 10 pragas que foram lançadas no Egito, diante de tantas ações divinas, milagrosas que Deus fez para a nação de Israel, eles presos lá no Egito, o que Deus queria? Olha, já está na hora de vocês exercitarem mais a fé.
de dar passos de fé, né? Sem ficar toda hora clamando, clamando e clamando a mim. Porque é interessante, porque Deus chega para Moisés e diz: por que que você está clamando a mim agora? Por que que você está clamando? Bom, a impressão que dá é essa, né? Que Deus, ele vai nos ensinando a amadurecer na fé, e por conta de uma fé madura, a gente não fica mais como bebê toda hora pedindo coisas para Deus, mas nós agimos pelo impulso de uma fé genuína, de uma fé verdadeira e uma fé alicerçada acima de tudo em Deus. Deus fala para Moisés: por que clamas a mim? Mas é interessante porque ele diz assim: levanta a tua vara, né? Olha só que missão difícil para Moisés também, né? Ir diante do mar. Você já esteve diante do mar? O mar, ele é grande, né? Ele é imponente, ele parece assim um gigante. Vá diante do mar, toque com a sua vara. Irmãos, às vezes é fácil, né? Porque a gente também olha mais pelos lados da fé, mas se coloque no lugar de Moisés, dentro dessa circunstância, né? Realmente não é fácil muitas e muitas vezes agirmos como Deus quer, mas é justamente esse que é o desafio da vida cristã, é fazermos a vontade de Deus, é agir conforme a vontade de Deus. E Moisés teria que tocar ali no mar, e também Moisés deveria dizer ao povo: diga ao povo que marche. Bom, eu me colocando no lugar de Moisés, eu fico pensando, né? Dizer ao povo para marchar. Das duas, né? Mesmo que o mar se abra e pedir para o povo marchar, e o que pode acontecer depois com esse mar, desse mar fechar, né? Eu falo isso, dessas probabilidades de pensamentos, justamente porque a gente é falho, a gente é fraco, irmãos, nós não confiamos em Deus como nós deveríamos, né? Então eu fiquei me colocando um pouquinho no lugar de Moisés e as coisas que Deus disse para ele: toque no mar e diga para o povo marchar. Dizer para esse povo aí, esse povo que está reclamando, Senhor, eles acabaram de falar assim: olha, não tinha sepulcros no Egito para que pudéssemos morrer lá, nós vamos ter que morrer aqui nesse deserto. Um povo reclamão, um povo de difícil tato. Era a tarefa de Moisés. E ele deveria dizer ao povo para marchar. Meus amados irmãos, mas Moisés, ele foi muito importante. Como é importante o trabalho de um líder. Como é importante o trabalho de uma pessoa que está na frente das outras pessoas. Se você é liderança, realmente ore a Deus para que Ele te ajude a ser cada vez mais sábio, cada vez mais firme, a ser uma pessoa de cada vez mais fé no Senhor Deus. E com certeza Deus vai te abençoar. Então a primeira hora que nós vimos, qual foi? A hora do agir, né? Então Deus disse: diga ao povo que marche. E o povo deveria marchar. Moisés deveria também agir. Segundo lugar, nós vemos a hora do refletir. A hora do refletir. O versículo 19 diz: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Impressionante o que está acontecendo agora, porque antes do mar se abrir, o que aconteceu, né? A coluna que ia na frente, esta coluna, versículo 19, que é a coluna de nuvem, que ia guiando o povo na frente, e o anjo do Senhor, que também ia na frente de toda essa nação, liberta do Egito. Agora eles saem da frente do povo e eles vão para as costas da nação, né? Eles ficam, a Bíblia nos mostra que eles ficam justamente entre o exército egípcio e a nação de Israel. Eles estão justamente aqui no meio, eles ficam entre, né, a nação liberta e o exército que estava perseguindo a nação. Agora, com certeza, era a hora de quê? A hora de refletir. Essa passagem bíblica aqui me faz lembrar o outro texto bíblico que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor foi agora fazer acampamento lá atrás e ele trouxe proteção divina para a nação de Israel. E a nuvem que conduzia o povo na direção da terra prometida, agora também
para trazer ainda mais reforço de proteção, ela foi para trás. E sabe o que a Bíblia nos fala? A Bíblia nos fala que aquela nuvem e o anjo ali também intermediando aquela situação, a Bíblia nos fala que para o povo de Israel, aquela proposição, sabe o que trouxe? Trouxe luz, trouxe iluminação. Eles estão aqui, de certa forma, na madrugada andando no deserto. E aquela posição trouxe para eles luz, trouxe direção para que eles pudessem saber onde estivessem andando. E sabe para o exército do Egito, o que aconteceu? A Bíblia nos fala que para eles vieram trevas. Sabe o que a gente aprende então, irmãos, nessa aplicação? Que no meio das batalhas é isso que acontece. O povo de Deus recebe luz e o incrédulo anda nas trevas. Essa é a grande diferença. Aprenda isso. Nós estamos numa pandemia, nós estamos num período de isolamento, nós vivemos um momento delicado, financeiro, político, econômico, social, também de saúde. Mas no meio de toda essa crise, o povo de Deus, porque tem Deus e tem a palavra de Deus e tem o Espírito Santo de Deus, o povo anda na luz e o incrédulo vai andar nas trevas. É hora, então, em segundo ponto, esse milagre nos ensina que é a hora de refletir. Como Deus é bom. E como Deus, conforme o Salmo 23 diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então nós vimos já a primeira hora, que foi a hora de agir. A segunda hora, a hora de refletir. Mas o texto bíblico ainda nos ensina sobre a hora de quê? A hora de sentir. Versículo 22 diz: E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Agora é magnífico, porque eles entram no mar, né? Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche. Moisés toca no mar, o mar se abre e agora eles estão andando, eles estão literalmente dentro do mar. E agora é hora de sentir algumas coisas que o texto bíblico nos apresenta. Em primeiro lugar, a Bíblia aqui nos fala que eles estão pisando no mar em seco. Gente, isso aqui não é brincadeira. Esse milagre aqui é formidável, porque eles estão pisando num lugar, no mar, uma altíssima concentração de água constante, de repente, tudo seco. E a água, ela não é assim, ela não se seca facilmente, não é verdade? Recentemente nós tivemos um problema aqui em casa, um problema com o esgoto de um dos nossos banheiros, e o serviço foi feito tudo, e veio muita umidade na parede. Esse serviço foi feito já praticamente há 3 semanas, e ainda está um pouquinho de umidade na parede. Por quê? Porque a água, muitas e muitas vezes, apesar até do sol pegar, a água muitas vezes, ela demora para secar. É assim realmente o processo. Mas não é assim o processo de Deus. Esse milagre fez com que realmente eles pisassem em seco. Em seco. O pé não está afundando. Eles estão pisando em terra seca, em pleno mar. E não somente eles estão sentindo isso, mas a Bíblia nos fala que esse mar ele se abre e ele se forma 2 paredes assim. E de repente a Bíblia nos diz que ali formam-se 2 paredes, uma à esquerda, outra à direita, paredes de água, como se fosse um tanque gigante, né? Ou como um aquário, é isso que eu queria dizer, um aquário tremendo, o aquário de Deus ali sendo feito e o povo passando. Você pode imaginar isso? De repente as crianças olhando, e um peixe ali, um tubarãozinho ali, uma lula também passeando para lá. O maior aquário que o mundo já viu está sendo apresentado aqui. É hora de sentir como Deus é grande. Meu amado, o povo de Deus precisa sentir a grandeza do seu Deus. Ele precisa realmente saber, entender que Deus é tremendo. Deus é grande. Você tem sentido o quanto Deus é grande? É importante isso, porque como eu disse, nós estamos vivendo um momento delicado. Esse mundo ele tenta nos derrubar, nos destruir, nos vencer. E nós somos filhos de Deus.
Você crente no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos fala em João capítulo 1, versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você é um crente, você é um filho de Deus. Então, tente sentir como Deus é grande. Olhe, né, a Bíblia fala, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Veja como Deus ele é grande. Olhe para a Bíblia, como eu disse, os milagres de Deus provam que Deus é grande. Olhe para a salvação que você tem, que eu tenho em Jesus Cristo. Isso prova como Deus é grande em amor, também enviando o seu Filho para nós. O povo ali pisando em seco, olhando as paredes de água, eles estão agora sentindo a grandeza de Deus. Que milagre formidável! Agora era a hora de sentir como Deus é grande. Dali a pouco, pela manhã, eles estariam passando pelo mar. E Deus iria tirar as rodas dos carros do soldado egípcio. E eles seriam consumidos pelas águas que se fechariam. Deus é grande. A hora ou as horas de um milagre. Deus abriu o mar, meu amado. E esse mesmo Deus ainda está no seu trono, querendo realmente nos abençoar. Não sei se com um milagre dessa proporção, se Ele quiser, Ele ainda o faz. Mas no mínimo a gente precisa saber que Ele ainda é Deus. Ele é um Deus imutável. É verdade. Ele continua sendo Deus. E como eu disse e tenho dito, copiando meu tio Josué Félix, talvez direi isso toda semana nesses devocionais. Há crise na terra, mas não há crise no céu. Pai, obrigado pela tua palavra. Abençoe todos os amados, todos os queridos que ouviram e derrame suas bênçãos sobre cada lar, cada vida, em nome de Jesus. Amém. Deus permitindo, amanhã estaremos aqui de novo às 20 horas no nosso devocional. E agora eu me despeço dizendo a nossa divisa: ora sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.